Dada. E vamos falar de seleção brasileira. Teve declaração de Danilo. Boa entrevista, Danilo. Ele fala muito bem. Quando provocado, ele fala muito bem. O cidadão é cheio de opiniões fortes e coloca elas assim. Ele deu uma tapa em Casemiro. Foi. Fale direito suas coisas. Se comunique. Se comunique melhor, que você é jogador de seleção brasileira. Exatamente. E eu tô com as entrevistas de Rafinha e Alisson até agora engasgadas. Gente, mas Rafinha não se acertou, bichinho. É porque tem relação essas coisas, sabe? Tem relação. O que a gente viu, da forma como a Colômbia foi aguerrida, a forma como os jogadores vibraram, como torcedores vibraram, a galera do Congo, a galera do Curaçao, Cabo Verde. Ok. Tá bom, seleções que não tem muita experiência. Vocês viram os argentinos? Você viu Scaloni chorando na hora que Messi foi sair? Vocês viram essa cena? O técnico da Argentina, campeão do mundo com a Argentina, quando ele tava substituindo o Messi, que Messi foi sair, ele sentou no banco e se emocionou, chorando, no primeiro jogo. Depois perguntaram, vem cá, o que foi? Ele, tá acabando a Copa do Mundo pra Messi. Tá acabando o Messi na Copa do Mundo. Cada jogo que ele sai é um jogo a menos dele na Copa do Mundo. O cara é técnico, campeão do mundo, mas também é torcedor. E vive precisa, a importância de representar o seu país. Vive a importância de uma Copa do Mundo. Transparece e se emociona como um cidadão comum se emociona. E a gente tem um bocado de arauto da frieza. Bom, o destino guardou isso pra mim. Eu fico impressionado com um cara como o Rafinha, que sofreu o que sofreu da infância. Não dá valor a isso da forma que deveria dar. Quando ele diz que nós só temos que dar satisfação a meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Meu irmão, não. Você tá num lugar onde todo mundo que nasce nessa terra, menino ou menina, em algum momento sonha, quero vestir a camisa da seleção brasileira. Aí ele tem essa condição, numa Copa do Mundo, passa o que ele passou. Velho, o que ele passou pra chegar onde chegou, a maioria absoluta não consegue não, velho. Continua sofrendo. Nasce sofrendo, vive sofrendo, morre sofrendo. Aí ele tem a oportunidade da alegria de se fazer, se enxergar, as pessoas se enxergarem nele. Dizer, velho, esse cara, a coisa mudou pra ele. Ele cria essa conexão, não. Ele dá de ombros. Não tem que provar nada pra ninguém. Rapaz, isso pra mim é assim, afrontoso, de um jeito. Aí você vê Scaloni com o olho cheio d'água, o técnico campeão do mundo, tirando o Messi, o cara com o olho cheio d'água. Ali, vivendo. Não, os outros são. Não me abalo com nada. Então sai dessa porra. Que não é pra você. A Copa do Mundo não é pra ele. A seleção não é pra ele. Seleção brasileira é pra quem reconhece o valor de vestir a camisa, velho. A gente fica se rebaixando. O cara é pé duro, de junto dos melhores da história da seleção brasileira. E tá aí tirando essa onda. Exato. E não tá conseguindo ser sequer empático com a história que ele teve. E muitas pessoas, a maioria desse país, que infelizmente é um país pobre, vive essa história de jornada heróica que ele tem, ele dá de ombros. Eu fiquei pirado. Toda vez que lembro dessa história de Rafinha, pra mim, simboliza muito essa seleção asséptica, desconectada que nós temos, e que até a capacidade de se emocionar, acho que é pouca, é baixa, porque os caras não têm noção, os caras são tão alienados, eles não fazem a menor ideia do que é isso, do que é jogar uma Copa, do que é vestir a camisa da seleção brasileira, do que é representar o país na competição que o mundo todo olha. Não fazem ideia, velho, os caras vivem em bolinhas. O importante é o Instagram dele, quem vai curtir ou comentar. Porra, isso pra mim é triste de uma forma, porque eu vejo outras eleições, velho, os caras dando importância à Copa. E não é uma questão, é o que também, rapidinho, menina, só um segundo, já vou dar um beijo aqui pra Isa também, que já tá aqui com a gente. Vitor tá falando aqui, vir de baixo não é indicativo de nada. Você tem pessoas que não passaram por problemas e que sabem a importância de botar uma camisa da seleção e representar. Exatamente. Agora, me entristece você achar que você não deve explicação para milhões de pessoas que pararam o que estavam fazendo para torcer por você. E o de vir de baixo, Ju, que eu falo, é porque, infelizmente, a maioria das pessoas do país que nós vivemos, elas só têm como conexão de alguma coisa que elas podem se sentirem vitoriosas, representadas, incluídas
A seleção brasileira é uma forma de inclusão para quem se sente excluído na maioria das outras coisas, pô. E já está sendo, e muitas pessoas... E ele sabe disso. Já tem estudos mostrando isso também, é muito por conta desse problema que a CBF estava tentando trazer mais amistosos para cá, para o Brasil, que o brasileiro não tem mais sentido, essa empatia, essa representatividade com a seleção brasileira. Todo mundo que joga na Europa, a gente não vê ninguém jogando aqui, não tem essa relação. E acho que alguns jogadores que chegaram nesse último ano com o Ancelotti, que chegaram nesse ciclo, como por exemplo, Luiz Henrique, pô, dá pra ver o cara muito, muito, muito feliz de estar lá. Dá pra ver o cara muito feliz. Entendendo o peso que isso tem pra ele. E que ele tem pra seleção também, né? Acho que ainda é o contrário. A seleção tem pra ele. E isso é importante. Então, falta para muitos jogadores e principalmente, e acho que isso é o mais perigoso, para jogadores que são liderança. Jogadores que são da confiança de Ancelotti. Então, se eles não têm isso, a gente se perde. E a gente tá muito perto de se perder. E aí, bonita, tudo bom, Isa? Como é que você tá? Bem-vinda. Tudo bem, cheguei num papo super deprê show, né? Não, mas foi só um momento em que a gente começou a falar de emoção dos caras. Exatamente. E aí mas acontece, a realidade ela está aí, a vida como ela é. Né? E recentemente, depois do jogo do Brasil, depois da estreia do Brasil, a gente foi fazer um programa aqui no Ceará. E a gente falou muito sobre isso, sobre essa situação do Rafinha, principalmente. E olha que a gente tinha falado antes dele dar qualquer declaração do jogo pífio que ele fez na estreia do Brasil. Então, e que não é cobrado o suficiente por isso, inclusive, tá? Eu acho que ele não é cobrado o suficiente por isso. Pelo jogo muito ruim, muito abaixo. Demais, e ter ficado os 90 minutos. Foda. E Casemiro foi substituído. Igor Thiago foi substituído. Tarde, mas foi. Rafinha não foi. Mas super concordo. Vai lá, Isa. Super concordo. A forma como a gente tem disponibilidade para cobrar outros jogadores e não o Rafinha, para mim, se torna um pouco inexplicável, sabe? Porque o Rafinha, ele nos deve muita coisa, principalmente por ele estar ali com a camisa da seleção, como você bem pontuou hoje, durante todos os 90 minutos. E principalmente por todas as críticas que a gente tece ao Vinícius Júnior. Por que o Vinícius Júnior não é o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira? Por que a gente não tá falando do Rafinha ser um cara completamente diferente de quem ele é no Barcelona, sabe? Ninguém fala sobre isso. A gente tem que ficar aqui, o máximo meu Deus, tem que tirar esse Rafinha. Mas não, gente, ele precisa de mais, porque ele precisa entender que esse povo aqui, ele merece sim uma entrevista que no final do jogo ele diga: não, a gente entende que eu pelo menos, eu entendo que eu não fiz um bom jogo. A gente peço desculpas ao povo brasileiro. Pô, a gente adora ouvir isso, velho. Sabe? E, tipo assim, o Vinícius fez um golaço, ele salvou, e digo mais, salvou o Brasil de levar uma goleada, porque se o Marrocos abre 2-0, a porteira, ela ia abrir. Não com ia certeza. 2-0. E passou perto, viu, e desse 2-0. Salva o Brasil, termina o jogo e vai dizer: não, eu tenho muito a melhorar. É isso aí. Que homem. Que homem. Que homem. Ó, com a energia positiva que a gente tá aqui agora. Ó, a gente vai ter a seleção brasileira em campo amanhã contra o Haiti. Aproveitando o ensejo, quem tá batendo aqui em Rafinha, e ele não é à toa. Ela tem... Eu acho que a gente tem um jogo que aparentemente, na programação normal, né? A gente, é tranquilo, é o Haiti. Não, já virou um drama. Então. Vive um drama a seleção brasileira. Porque, Lu, Isa, eu acho que a gente dá. Isso é o bfc.com.br. Vamos ver o bfc.com.br, o que é que tem aí. E aí depois eu quero ouvir vocês, porque ao mesmo tempo que é um adversário que permite a gente ter uma certa bem aspas, tranquilidade, vamos somar 3 pontos para tentar acalmar um pouco, botar a seleção no eixo. 4 pontos, a chance de classificação é muito grande. Mas, meu amigo, minhas amigas, se por um acaso der 35, 40 do primeiro tempo, o placar tiver 0-0, não tô nem falando de uma tragédia maior que o futebol permite essas coisas. Exatamente. Não vai passar nem azeite doce, nem sinal de Wi-Fi. Eu vou realmente ficar preocupado. Vamos ver o que tá no bfc.com.br, que eu quero ouvir vocês sobre o que vocês pensam desse jogo. Ancelotti faz mudanças, né, faz novos testes, indica mudanças no Brasil para encarar o Haiti.
A seleção brasileira ganhou mais um dia de ajustes antes do confronto decisivo contra o Haiti. O técnico Carlo Ancelotti promoveu novas experiências, indicou mudanças para a equipe que vai entrar em campo na Filadélfia. Desempenho abaixo contra o Marrocos, o treinador segue em busca da formação ideal. Durante a atividade, 5 jogadores apareceram entre os titulares. Danilo, Léo Pereira, Fabinho, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Para lugares de Ibanhes, Gabriel Magalhães, Casemiro, Lucas Paquetá e Rafinha. Antes de mais nada, a gente vai trazer o campinho. Garotas, o que é que vocês esperam do Brasil amanhã? Eu acho que Ancelotti não vai fazer tantas mudanças assim. Eu acho que ele vai mudar. Porque ele tem essa característica também de mudar. E acho que deve. Mas eu não acredito que ele vá promover tantas mudanças de uma só vez. Será um gatinho que ele tá botando aí só pra dar uma despistada? Acho porque ele fez isso também na estreia, primeira. Né? Então, eu acho que ele pode estar... Eu acho assim, ele tem que botar mesmo essa galera pra treinar mesmo e treinar várias possibilidades. Mas eu não acho que ele deva fazer tantas mudanças assim. Eu não acho que ele tire o Rafinha, que é um jogador da extrema confiança dele. Aí, meu coração agora foi partido. É o meu também, porque eu não acho que ele mereça. Eu concordo com você. Primeiro, eu não acho que ele mereça pelas declarações e por tudo, e não acho que ele mereça na bola. Não acho que ele mereça na bola. Sim. Mas eu tenho minhas dúvidas se Ancelotti vai realmente sacrificar esse jogador que é da confiança dele. E aí, Lu, o que é que você acha que pode acontecer? A gente tem, já vou trazer a possível escalação, né? Com as mudanças promovidas por Ancelotti no treino, para também saber de vocês. Você e Isa. Eu vou puxar logo aqui, porque eu não vou resistir. Alisson, Danilo lateral, barra zagueiro, barra excelente comunicador. Ele realmente, sem ironia, se comunica muito bem. Ele é o porta-voz da seleção. Ele se comunica muito bem. Ele é. Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. Voltou o 4-2-4. Ai, meu Deus. Esse que o que mais me pega é isso. É essa insistência no 4-2-4. Fabinho e Bruno Guimarães no meio campo. E aí no ataque, Martinelli, Luiz Henrique, Vini Júnior, Igor Thiago. Acho que aí tá invertido Igor Thiago e Vini Júnior, né? Ou não. Ou não. O que é que vocês pensam? Ânimo, Lu. Dá pra gente virar um pouquinho dessa chave e de repente um jogo consistente contra o Haiti? Você acreditaria que essa formação seria suficientemente boa para esse resultado vir? Faria mudança? Quem é que lhe incomoda aí no time titular? Enfim, fique à vontade. Olha, essa escalação é o suficiente para ver resultado. Assim, se não vier resultado com essa escalação, qual é que é, né? Pode fechar essa seleção. Pode mandar todo mundo de volta. Mas não me empolga também, sabe? Não é uma escalação que você olha e você fala assim, poxa, vamos entrar contra o Haiti, vamos brocar, vamos sair daqui com uns 8-0, 7-5, enfim. Não me empolga tanto. Eu concordo com a Ju, eu acho que não vai haver tantas mudanças assim. Eu acho que, pelo menos com a seleção, o Ancelotti, eu acho que ele vai ser um pouco mais conservador em alguns primeiramente nesses primeiros momentos, eu acho. Eu também tenho uma questão com o Rafinha. Eu confesso que, assim, essas últimas falas dele me deram um pouco de empatia com ele e principalmente no campo, né? Mas enfim, vocês já falaram tudo que eu tinha pra falar, ainda bem que eu não falei. Então, Se poupou. Mas eu só fiquei pensando aqui, eu falei assim, oh meu Deus, você abriu o microfone aqui pra eu falar aqui, vamos ficar aqui a tarde toda, porque muitas coisas. Muitas questões. Muitas questões, vou tratar na terapia, pode ficar tranquilos. Mas, assim, eu espero realmente que um jogo seguro e um jogo, assim, eu acho que o brasileiro hoje, eu acho que nem pede tanto, sabe? Eu acho que nem pede tanto o placar elástico, mas um jogo seguro, um time que jogue bem e que você fale assim, poxa, é uma boa seleção, sabe? E quem Argentina, França, Inglaterra estão fazendo o que tinha que fazer mesmo. Primeira fase, principalmente contra as seleções que não tem tanta expressão em Copa do Mundo, você tem que fazer um jogo seguro, você tem que fazer um jogo confortável. É um jogo pro torcedor, principalmente que acabou de chegar na Copa do Mundo, tá super empolgado, tem gente que vai só pra essa fase inicial e quer ver um bom jogo de Copa, um bom jogo. E como o Cássio falou, essa primeira rodada você não vai ter jogos simultâneos, todo mundo conseguiu se programar pra assistir o máximo de jogos possíveis. Inclusive estou acompanhando o Isa, que tá nesse mutirão também de assistir todos os jogos da Copa. Então, é importante.
dessa seleção, dessa escalação que tem aí, eu acho que a linha de zaga ali, eu acho difícil ter essa mudança. O meio também, o Fabinho entrou muito bem no último jogo. Eu acho que merece ser titular nessa formação, acho que precisa. Eu acho o Luiz Henrique uma boa opção também para poder entrar. O Vini Júnior fez o gol e correu muito também, assim, apesar da caída dele no final ali, mas ele correu muito, você vê que ele se esforçou muito para poder ter um resultado muito bom pro Brasil. O Igor Thiago, eu lamento, assim, as oportunidades que ele perdeu no primeiro jogo contra o Marrocos. Eu acho que ainda vale tentar ele, apesar de que eu acho que o Endrick também tem que ser testado, assim, talvez metade, um com o outro, para poder ter o Endrick também minutagens também para poder entrar. Mas eu acho que não vai ser eu acho que o Rafinha vai continuar. Eu não acho que vai ser um jogo, uma mudança tão diferente do que foi o primeiro jogo, em questão de escalação. E aí, Isa? Antes de você falar, eu vou lhe dar a oportunidade de responder ao moleque do Todo Dia um Gol do Bahia, que ele tá aqui lembrando que o Fortaleza tomou 3 do América. Você prefere falar de seleção? Pra quê, meu Deus do céu? O programa não é sobre a Copa! Ela falou que não disfarce, Isa, vamos falar sobre Fortaleza 03 América, a Série B está rolando. Esquece isso aí, né, Isa? Hashtag esquece isso aí e fala de seleção, né? Hashtag, gente, vamos fingir que a Série B tá igual a Série A. Não, vamos fingir que não tá tendo, pra gente não ter que comentar. Não tá? tem contenda. É melhor. Gente, mas honestamente, se eu tiver que falar de Fortaleza e América, eu vou dizer, gente, não sei. Por quê? Tava muito Não ocupada sei, da não sei Copa. explicar, não sei o que aconteceu, porque o América só chegou 2 vezes no gol, aí fez 2 gols, né? E aí na última o Fortaleza deu o pé. Então assim, não tem explicação, galera. Essa é a minha declaração. Aconteceu. E tem Copa. Então me Copa. E de Copa, voltando pro tema, né? Vamos parar de tangenciar o tema do programa. Muito bem, muito bem. Muito bom. Isso aí. Eu concordo com a Lu, eu acho que essa escalação é uma escalação perfeita para dar resultado, né? Eu tô muito ansiosa para ver como é que o Bruno Guimarães vai jogar junto com o Fabinho, mas eu não sei, também pensando em como a Ju, se o Ancelotti vai mudar realmente desse tanto. Talvez deixar o Rafinha no banco seria uma grande alegria para o povo brasileiro. Com certeza. Mas eu acho que ele não vai. Ele não vai dar tanta felicidade pra gente. Porque, enfim, é um cara de confiança dele, ele deixou durante 90 minutos, então muito provavelmente ele inicie e aí no segundo tempo seja trocado. Porque ele terminou com bolhas nos pés, né? Não conseguiu andar direito, teve toda aquela... enfim, aquela coisa, mas disseram, a própria seleção disse que não preocupava, que ele estaria apto para começar, caso fosse necessário, né? Então... Que droga. Pois é. Pois é. Já chegamos a esse ponto. Mas acho que esse é o esqueleto, mas principalmente ali na linha da defesa. Eu acho que ele vai entrar com isso mesmo, porque... Me preocupa Léo Pereira, viu? Testar uma outra coisa. O Léo Pereira... Léo Pereira, ele tá aí porque ele treinou, mas Gabriel Magalhães, ele tava... Normal, só tá sendo poupado. Não acho que Gabriel Magalhães fez um grande jogo contra o Marrocos, não, tá? Também acho que não, mas ele me passa muito mais segurança. Eu não acredito que ele vai mudar. A única mudança que eu acredito que ele vai fazer é colocar Danilo na lateral direita. Também acho. E aí o Gabriel Magalhães vai. Agora... Ou então, o que eu acho que poderia acontecer também é botar Matheus Cunha e colocar Vini Júnior pela esquerda. Então, tem uma formação aqui que o Gabinho colocou, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu, caso fosse Cássio Ancelotti... Danilo também, viu? Caso fosse Cássio Ancelotti... Danilo Baiano. Isso. Iria entrou bem no segundo tempo. Sim, pra mim ele é titular. Aí, ó, eu iria com essa formação. Cássio Ancelotti, qual é o seu time para o jogo de amanhã? Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Fabinho, Bruno Guimarães, talvez eu trocasse por Paquetá. Talvez eu trocasse Fabinho, Danilo Santos e Paquetá. Ele colocou Fabinho, Bruno Guimarães e Danilo Santos. Matheus Cunha, Vini Júnior e Endrick. Gosto dessa formação. Só porque eu sei também que não vai começar com o Endrick. Não vai, infelizmente. Não vai, infelizmente. Mas eu colocaria Matheus Cunha, então, porque eu acho que seria um homem mais de segurança. Mas eu acho que aí a gente já teria um pouco mais de mobilidade e controle de bola no meio campo, que não existe no Brasil. O Brasil não existe. O Brasil não controla o jogo. Briga na segunda bola, consegue recuperar e perde na sequência. E agride rápido, é muito vertical, né? Sabe, Ju, eu fico incomodado com isso. E assim, Danilo ontem deu um spoiler, também preocupante, mas que é real. É pé no chão.
Não vamos acreditar que trabalhos mais consistentes de muito tempo. O Deschamps na França tem 12 anos, pô. Scaloni tá aí desde 21, mas já ganhou Copa América 2 vezes e Copa do Mundo. Então, seu trabalho, ele tem o período Azeitado. e tem o desenvolvimento por títulos, né? Coisa, né? E aí você vai pegar o nosso Ancelotti com essa seleção que acho que ainda não tem a cara dele, não tem o jeito dele, enfim, e espero que não seja esse o jeito dele. Não vai controlar jogo. O Danilo botou esse elefante na sala, fez, a gente não vai controlar jogo, velho, assim, a gente tem que assumir que muitas vezes a gente vai ficar sem a bola. A gente vai ver o adversário Mas eu não tenho, dominar. veja só, eu não tenho problema do Brasil ficar sem a bola. Sim. Eu não tenho problema da movimentação sem a bola. O problema pra mim é que o Brasil não sabe fechar espaço. O Brasil não sabe jogar no contra-ataque. O Brasil não sabe morder no meio-campo, não consegue recuperar a bola e acionar um contra-ataque. O Brasil não tem essa qualidade e isso me preocupa. Quando você abre mão de controlar o jogo, você tem que saber fazer o gatilho de pressão. Você tem que saber recuperar a bola. Você tem que saber verticalizar, gente. Mas o Brasil não sabe. Quando tenta fazer, erra. Sim. E erra por muito, não erra por pouco. Então, você adaptar o jogo para o que você tem, sim. Foi assim que quase tomou a virada no último minuto, né? Exatamente. Pois é, né? E Paquetá mesmo, eu sei que você colocaria Paquetá. Eu me surpreendi negativamente Eu gostei do jogo dele, não. com o jogo dele, porque a bola queimava no pé dele, Cássio. Ele não conseguia conectar passe Uma nenhum. vergonha. O gol de Marrocos sai numa bola que ele não consegue dominar. A enésima que ele não conseguiu dominar no jogo. E que ele perde também, que ele não consegue dar sequência no passe. Então, assim, eu não sei como foram os treinamentos agora. Eu espero que ele tenha, sei lá, reencontrado o futebol dele, que parece que foi extraviado com alguma bagagem. Mas... ficou na imigração. Gente, assim, não, eu entendo de verdade que o Brasil, em muitos momentos, não seja esse time de controlar o jogo. Contra Haiti tem obrigação. Então. Não é esse o caso. Se o Brasil for pensando em vamos dar a bola para Haiti, acabou, fecha as portas. Até porque, e com todo respeito... Eu sou ligado, você tá com razão. Eu tô rindo porque eu fiquei imaginando o Haiti provoando no meio campo e criando dificuldade. E com a zaga, olha, com todo respeito, com essa zaga, com Léo Pereira... Não vai não, não é possível. E Marquinhos, enfim... Não tenho boas expectativas, mas eu acho que assim, o Brasil precisa controlar esse jogo sim, precisa não tomar sufoco e vencer. Não é por goleada, talvez, se viesse, ótimo, seria maravilhoso, porque a gente teria saldo de gol também. Isso. Mas se vencer sem levar sufoco... Com autoridade, né? Você me impus. Exatamente, mas rapaz, não sei. O Anderson Pediu o Santos... mínimo, né, Ju? O mínimo, É o exato. mínimo, é o mínimo. É o mínimo, você tá certíssimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Anderson Santos, não são duas visões antológicas. Futebol, paixão e negócio. Futebol é paixão e negócio. Aliás, tinha um saudoso programa que tratava disso. Lembra, Cacito? Lembro. Vários programas, Com inclusive, cópia estão para, em suspenso, por enquanto. Com cópia para Renato Guedeville, Marcelo Azevedo e Tomás Assman, tá? Essa tapa que Anderson Santos deu na gente do Futebol SA. O Canarinho Cash, atenção aqui do ar.